Saudações, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática aí do ensino fundamental, oitavo ano. Bom, vou resolver com vocês aqui dois exercícios, tá? Este primeiro aqui, nós temos um retângulo cujas dimensões são 8 centímetros e 4 centímetros. O enunciado do exercício pede para você representar a área de um outro retângulo, porém que apresente a mesma área desse daqui. Então, eu tenho que saber a área desse. A área do retângulo é lado vezes lado, ou algumas pessoas falam base vezes altura. Então, a área aqui lado vezes lado, ou seja, 8 vezes 4, que é igual a 32. E aí, a unidade de medida centímetros, nós precisamos colocar centímetros quadrados, certo? Bom, existe aí uma infinidade de respostas, tá? Na verdade, é um exercício que permite que vocês mesmos elaborem, usem a criatividade para encontrar áreas de outros retângulos, desde que elas também tenham a área de 32 centímetros quadrados. Então, por exemplo, se eu pensar num retângulo de lado 16 e 2, fazer um rascunho aqui, ó. Não precisa nem fazer o desenho, tá? Mas aqui é um retângulo, vamos supor, aqui 2 e aqui 16. Qual que é a área desse cara aqui, ó? Lado vezes lado. É 16 vezes 2. Isso me dá 32 centímetros quadrados. Possui a mesma área, tá? Então é isso. Esse primeiro item é uma questão de usar a criatividade para tentar encontrar a área de outros retângulos, desde que essas áreas tenham 32 centímetros quadrados, certo? Bom, o outro exercício, deixa eu subir um pouquinho a minha prancheta. Nós temos uma figura e eu comentei com vocês que determinadas figuras nós conseguimos trabalhar com fórmulas. Por exemplo, aqui é uma fórmula da área do retângulo. Eu posso calcular a área de um quadrado usando uma fórmula, a área de um triângulo, de um trapézio, tá? Agora, determinadas figuras, não existe uma fórmula. É preciso partir de pré-requisitos, ou seja, eu tenho que pensar em outras estratégias. Então vamos lá. Aqui eu tenho que determinar a área dessa figura rachurada aqui, ó. ABCD. É um quadrilátero, concorda? Tem 4 lados, tá? Bom, o que eu posso pensar aqui? Não existe uma fórmula para eu calcular a área dessa figura aqui, ó. Então eu posso pensar o seguinte: esta figura ela está inserida, ou seja, está dentro desse quadrado ADFE. A área do quadrado, vou colocar aqui. A área do quadrado ADFE é lado vezes lado, ou seja, ele tem 25 metros, né, de lado. Então, eu posso pensar 25 ao quadrado. Afinal, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que vai dar 625 metros quadrados. Bom, agora vamos analisar aqui, ó. Esta figura, ela é um triângulo. O ponto B e o ponto C, eles são pontos médios dos lados AE e EF, respectivamente, ó. Ponto B é ponto médio do lado AE. Ponto médio é o ponto que está exatamente na metade do segmento. Então, se o segmento AE tem 25 centímetros e o ponto B é ponto médio,
de AE significa que ele está na metade, certo? Então, eu consigo identificar qual a medida de BE, certo? BE, que é um segmento, vai ser 25 dividido por 2, ou seja, a metade, 25 dividido por 2, é 12,5 metros. O ponto C, ele é ponto médio do lado EF, ou seja, EF também tem 25 centímetros. Então, significa que EC, vou colocar aqui na frente, ó, EC também vai ter 12,5 centímetros. Centímetros não, desculpa. Metros. Bom, então significa que este triângulo, né, é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, ele é um triângulo isósceles, ele tem esses dois lados iguais. E aí sim eu posso usufruir de uma das fórmulas de cálculo de área. No caso, a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Neste caso, então vou calcular a área, vou colocar aqui a área do triângulo. Este símbolo aqui indica triângulo, tá? A área do triângulo BCE. Então vou escrever aqui, ó, BCE. A área desse cara, base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? Essa parte aqui, ó, ou essa, tanto faz. 12,5 vezes a altura, que também é 12,5. Tudo isso dividido por 2, certo? Bom, aí claro, eu já fiz os cálculos aqui para ganhar um pouquinho de tempo. 12,5 vezes 12,5 vai dar 156,25. Dividido por 2 vai dar 78,125 metros quadrados. Ah, professor, mas por que você está calculando a área desse triângulo? Calma que nós vamos chegar lá. Agora nós vamos calcular a área deste outro triângulo. Então, vou colocar aqui a área do triângulo CFD. CFD. Mesma coisa, é um triângulo retângulo, facilita. Base vezes altura dividido por 2. Então, base. Daqui aqui, ó, CF é a metade de 25, porque C é o ponto médio. CF, ó, tem 12,5. Então, vai ser 12,5 vezes a altura, aqui, ó, 25 metros, certo? Então, vezes 25 dividido por 2. Eu já fiz os cálculos aqui. Então, essa área, 12,5 vezes 25 vai dar 312,5. Dividido por 2, 156,25 metros quadrados. Bom, por que nós calculamos a área desses dois triângulos? A nossa finalidade é calcular a área desse quadrilátero, ABCD. Tanto esse quadrilátero como esses dois triângulos estão dentro do quadrado, quadradão aqui, ó, certo? Calculando a área desses dois triângulos, eu somo a área dos dois e subtraio da área do quadrado, certo? A área do quadrado eu tenho aqui, ó, que é 625. O que restar é a área dessa figura. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Tô com pouco espaço, vou fazer aqui, ó. Então, eu vou fazer a área do triângulo BCE mais a área do triângulo CFD, certo? Eu estou somando então. Eu vou somar 78,125 mais 156,25.
Isso vai dar 234,375 metros quadrados. Portanto, a área do quadrilátero ABCD, a área do quadradão que eu calculei aqui em cima, ó, 625. Então, 625 menos a soma das áreas dos dois triângulos, que é 234,375. E aí, colocando a resposta aqui embaixo. Vou colocar de outra, não da mesma cor mesmo. Então, fazendo isto menos isto, vai dar 390,625 metros quadrados, que é a área deste quadrilátero ABCD. Aí vocês devem estar perguntando, poxa, mas como é que eu faço para fazer isso? Pré-requisito. Não adianta, em matemática, tudo que você vai aprendendo, desde o ensino fundamental 1, aí começa o ensino fundamental 2, sexto ano, sétimo ano, tudo que você vai aprendendo, usa no oitavo, usa no nono, usa no ensino médio, tem que ter estudo, ou seja, tem que estudar, tá bom? Então é isso aí. Valeu!